E aí, pessoal, beleza? Minha gente, professor Jefferson aqui com um quadro super bacana. É isso aí, minha gente. Nosso quadro aí é resolução de questões, exatamente. Essas resoluções de questões aqui é para você gabaritar todas as questões aí que venham da disciplina, né, de história aí na sua prova do Enem e de vestibulares, tranquilo? Então, cola aqui no vídeo até o finalzinho, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante aqui com esse assunto de hoje, beleza? Professor, o nosso tema é República Populista, é isso aí, minha gente, República Populista. Hoje nós vamos trabalhar aqui um pouquinho de história do Brasil, beleza? República Populista ou também Quarta República, minha gente. Então, ó, preste bastante atenção, porque pode ser que venha aí numa prova, pode ser que venha lá o nome República Populista, como também pode ser que venha o quê? Quarta República. E se você não estiver atento, você vai perder uma questão fácil, minha gente. Então, presta bastante atenção a isso, tranquilo? República Populista é o mesmo ali de Quarta República. Professor, quando foi esse período, né, dessa república aí, a República Populista? Veja só, a República Populista ela foi um período que vai do ano 1945 ali aproximadamente em 1964. É exatamente isso aí, meu gente. Veja, a República Populista ou Quarta República ela tem início lá, né, quando o Eurico Gaspar Dutra assume a presidência e tem fim com um golpe, né, militar aí que dá início, né, à ditadura militar no país, ok? Lá no ano de 1964. Beleza, minha gente? Professor, além disso, né, quais foram aí os presidentes, né, que fizeram parte aí desse período, né, da República Populista? Vejam só, como eu acabei de citar, a República Populista ela tem início a partir do governo de quem? De Eurico Gaspar Dutra, exatamente. Então nós temos Eurico Gaspar Dutra, né? Na sequência ali nós temos, né, o segundo governo de quem? De Getúlio Vargas, minha gente, exatamente. Veja, e juntamente ali com Getúlio Vargas nós temos quem? Café Filho, né? O vice-presidente ali de Getúlio, tá? Nós temos também ali logo na sequência nós temos o governo, né, de Carlos Luz. Professor, presidente de nome Carlos Luz, eu nunca ouvi falar. E já teve esse presidente? Teve, minha gente. Inclusive, ó, deixa eu apagar aqui, ó. Carlos Luz, Carlos de Coimbra Luz. Ele foi o presidente que passou menos tempo no governo. Passou apenas 3 dias como presidente. Olha só, meu gente, tá? Carlos Luz, pelo fato de Café Filho não poder assumir também, né, a presidência ali no lugar de Getúlio, que havia se suicidado, ele não pode assumir. Então, quem assume aí o cargo é quem? O presidente da Câmara dos Deputados, né, Carlos Luz, beleza? E aí o que acontece? Carlos Luz ele só passa 3 dias, minha gente, como presidente, tá? Com a impossibilidade dele continuar no governo, quem vai assumir é quem? O vice-presidente lá do Senado Federal, Nereu Ramos. Olha só aí, ó. Tenho certeza que você nunca tinha visto os nomes desses presidentes, mas nós tivemos. Então, ó, vamos lá. Eurico Gaspar Dutra, tivemos ali o governo de Getúlio Vargas, juntamente com Café Filho, tivemos também aí, né, o governo de Carlos Luz, Nereu Ramos, tivemos o governo, né, de JK, de Juscelino, tivemos o governo, né, do Ranieri Mazzilli, e por fim nós tivemos aí o governo de quem? Tivemos também o governo, né, de Jânio Quadros e por fim o governo ali de João Goulart, né, Jango. Então, minha gente, olha aí a quantidade de presidentes que tivemos aí durante a fase aí da República Populista, beleza? Então, chega de enrolação e vamos para a nossa resolução de questão, beleza? Questão aí de número 1. Olha só, mano. Mamão com açúcar, tenho certeza para vocês. Veja só.
A Quarta República, já falei para vocês qual foi a Quarta República, sobretudo em seus últimos anos, ficou marcada aí pela existência de movimentos sociais, olha só aí, que evidenciavam os grandes entraves existentes na sociedade brasileira. Entre os movimentos sociais, mais uma vez, de destaque, estavam o movimento agrário e o movimento estudantil, né, que tinham como referência de luta, de luta a nível nacional. Então, quais serão aí esses movimentos sociais, né, que tiveram esse destaque perante, né, o país aí, um sendo uma base, né, o movimento agrário e o outro movimento estudantil. Então vejam, nós temos já aí, né, como opções, né, a letra A diz o seguinte, ó, preste atenção, né, as ligas camponesas, e nós temos a UNE. Quem já tiver por dentro do assunto já matou a charada, tá? Mas vamos ver aqui a letra B. A letra B diz Força Sindical e a CUT, as ligas camponesas e o MTST, a União Cívica e a CUT, né? E a Força Sindical e novamente o MTST. Então, como eu mencionei, quem está ligado aí no conteúdo, quem já estudou, sabe que esses movimentos sociais que estamos falando aqui, um que tem base, né, que é um movimento agrário, e o outro que é um movimento estudantil, está se referindo ao qual? A letra A, minha gente, exatamente. Veja só, professor, ligas camponesas, nunca ouvi falar nisso. Pois é, presta atenção, foca aqui nos vídeos do professor Gerson, que eu tenho certeza que você vai desenrolar. Veja só, ligas camponesas, né? As ligas camponesas, minha gente, foi um movimento, né, que teve origem ali lá no meados ali de 1955, né? E esse movimento ele tinha como luta o quê? A reforma agrária. E assim, o principal personagem das ligas camponesas foi quem? Francisco Julião, né? Um advogado e deputado, né, lá pelo Partido Socialista. E outra coisa, minha gente, a primeira movimentação, né, das ligas camponesas aconteceu em Pernambuco, aconteceu aqui em Pernambuco, minha gente, na cidade de Vitória de Santo Antão, lá mais ou menos ali no ano de 1954, tranquilo? Então, ó, fica ligado nessa questão aí, tá? Então, movimento agrário está se referindo aqui, ó, às ligas camponesas, pessoal, tá? E a UNE, União Nacional Estudantil, minha gente, tá certo? União Nacional Estudantil, né? Com a fundação aí oficial, né, da União Nacional Estudantil, lá no ano de 1938, beleza? Tendo aí como a fundação, né, o próprio Getúlio Vargas, tranquilo? Então é isso, minha gente, olha só que questão muito bacana e que, se você não estiver atento a esse conteúdo, você acaba perdendo um ponto ou mais na prova. Então, presta bastante atenção, foca aí no conteúdo, que eu tenho certeza que você vai desenrolar. Vamos para a próxima questão? E aí, ó, questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte, ó, ainda é sobre a Quarta República. Veja só, durante a Quarta República, toda vez que você for ler a questão, você já vai ver o nome aqui, Quarta República, você já lembra. Coloca isso na cabeça. Governo, né, dos presidentes que estiveram no poder ali durante de 1945 até o golpe militar lá no ano de 1964. Foca nisso. Foram realizadas 4 eleições presidenciais, respectivamente, uma lá em 1945, tivemos outra em 1950, 1955 e 1960. Olha só, presta atenção aí, ó. Os grandes partidos políticos que travavam disputa nessas eleições eram o PTB, né, o PSD e a UDN. Rapaz, você está estudando aí história política do Brasil aí desde a década de 30 em diante, poxa, foca nesses partidos políticos, minha gente. Não esquece PTB, PSD, UDN, cara. Foca nesse conteúdo aí, nesses partidos, que você vai compreender muita coisa, como era a jogatina política, né, no Brasil
nessas décadas, tranquilo? Então veja, no caso da UDN, União Democrática Nacional, qual foi o único candidato que conseguiu se eleger por esse partido? Então veja, nós temos aí como opções, né, nós temos os nomes de Juarez Távora, cara, esse cara aqui, ele teve ali envolvido nos maiores tramas políticos do Brasil, minha gente, né? As revoltas, né? O tenentismo, a Coluna Prestes e outros movimentos, esse cara estava à frente, tá? Nós temos aqui também, ó, Juscelino Kubitschek. Será que foi o Juscelino que foi o único candidato eleito aí pela UDN? Será que foi Jânio Quadros ou João Goulart? Ou ainda, né, Getúlio Vargas? Então, quem está por dentro do conteúdo já matou a charada, porque sabe o seguinte, veja só, Juarez Távora, tá? Juarez Távora, esse foi o quê? Foi um militar, né? Foi um político também, como eu mencionei, ele esteve à frente, né, dos maiores movimentos, né, de revolta no país, né, lá contra o governo, né, de Arthur Bernardes, né? Participou do tenentismo, da Coluna Prestes, né? Depois, quando Getúlio Vargas assume o poder lá em 1930, né, ele retorna ao Brasil para passar um tempo no exílio, né? Então, assim, foi um cara muito importante na história política do Brasil, mas não é ele aí que nós estamos discutindo, beleza? Juscelino, será que o Juscelino foi eleito aí pela UDN? Claro que não, minha gente. Preste atenção, ó. Quando a gente menciona sobre JK, nós estamos mencionando aqui, ó, sobre o PSD, tá? PSD, minha gente, Partido Social Democrata. Então, não tem nada a ver Juscelino aqui com a UDN, tranquilo? E assim, minha gente, quando nós tratamos sobre a década de 50, década de 60, há grandes forças políticas ali em jogo, né? Então, eu posso mencionar aqui para vocês que nós temos, né, as forças políticas principais, que estavam ali em volta de quê? Do PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que foi fundado ali por Getúlio Vargas, e tinham assim uma orientação trabalhista, né? O caráter era o que? Era o trabalhismo, né? Em uma outra força política assim principal, além do PTB, era o PSD aqui, né, de Juscelino, né, que possuía assim um caráter centrista, né, uma característica era o centralismo, né? E nós temos uma terceira força política assim de maior expressão aqui nas décadas de 50, década de 60, é a UDN, né, de Carlos Lacerda, né, o Corvo, né? A União Democrática Nacional. Então, assim, quando você estiver estudando, minha gente, sobre década de 50, década de 60, não esquece de estudar essas três forças políticas aqui, que eram as principais, beleza? O PTB, PSD e a UDN, tranquilo? Mas além dessas, minha gente, também, claro, né, havia essas forças aí políticas principais, mas havia também as forças políticas secundárias, né? E eu posso citar aqui para vocês aí como o PSP, né? O PDE, o PDC, e por fim tinha ali o PSB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Então, assim, eram forças secundárias, tranquilo? João Goulart, será que João Goulart aqui estava direcionado à UDN? Claro que não, minha gente. João Goulart era o herdeiro, né, do trabalhismo de Vargas, então ele era ligado aqui ao quê? Ao PTB, poxa. Ó, tá? João Goulart é herdeiro, né, dos ideais trabalhistas ali, né, de Getúlio Vargas, tranquilo? E claro, também não vai ser Getúlio Vargas, né, como mencionei agora, Getúlio Vargas é ligado aqui ao qual? Ao PTB, tá? E Juarez Távora aqui, ele não está envolvido com esse momento político que eu mencionei. Então nos resta quem aqui? Jânio Quadros, minha gente, exatamente, Jânio Quadros, tá? Foi o cara aí que passou 6 meses na presidência e acabou renunciando, né, por forças ocultas, né, como ele próprio menciona lá na sua carta de renúncia, né, mas todos hoje nós sabemos que foi uma jogada política dele aí, né. Depois, em outro momento, eu discuto com vocês sobre esse conteúdo. Então, vejam,
A UDN, né, aí acabou apoiando, né, o governo, o mandato político de Jânio Quadros, só que depois que Jânio Quadros assume a presidência, Jânio Quadros acabou ficando isento ali, né, do apoio ali da UDN, acabou deixando de lado um pouco Carlos Lacerda, acabou irritando o próprio partido que o havia apoiado, né, para chegar à presidência, beleza? Então é isso, gente, tá aqui, ó, Jânio Quadros, UDN, beleza? Olha aí a nossa questãozinha respondida. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 3. Eita, questão boa, minha gente, olha só. Veja só aqui, ó, nessa questão você já pode ver aqui, né, uma caricatura desse lado de cá. Estou mexendo aqui, ó, o mouse, nesse lado de cá nós vemos aí a representação, né, a caricatura de quem? Do presidente, olha aqui, JK, exatamente, Juscelino Kubitschek, tá? E do outro lado nós vemos o personagem, né, o Jeca, né? E lá no finalzinho nós temos várias palavras, né, meta, e no finalzinho lá tem o quê? Meta de família. E aqui na fala diz o seguinte, ó, JK, você agora tem automóvel brasileiro, né, para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Que mais quer? Diz Juscelino, né, ao Jeca. E Jeca vai e retruca dizendo o seguinte, um prato de feijão brasileiro, seu doutor. É uma pergunta aí, ó, um tema bastante interessante sobre o governo de Juscelino, beleza? Então veja só. A pergunta diz o seguinte, ó, a charge ironiza o que? A política, né, desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek ao, letra A, evidenciar que o incremento lá da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Letra B, destaca que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais, ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários dos trabalhadores, ou letra E, mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frentes de trabalho para a população local. E aí, minha gente, qual será a nossa alternativa correta aí? É muito importante mencionar sobre esse governo de JK o seguinte, né? O governo de JK ele baseava-se ali no plano de metas, né? Não sei se vocês recordam, né? Baseado ali tanto no desenvolvimento dos transportes, da energia e da indústria. O problema, né, disso tudo foi o quê? O problema disso tudo foi o quê? E acabou investindo tanto nessas áreas, né? O investimento muito nessas áreas, o foco era tanto nessas áreas, que as áreas, né, os setores principais ali, né, ficou de lado, né? As áreas de interesse assim, social, como saúde e educação, né, ficaram de lado, e isso fazendo que aumentar cada vez mais, né, as contradições, os contrastes, né, sociais. Então veja, enfatizar, a charge aqui ironiza a política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek, que é o quê? Ao enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. É exatamente isso, tá? Enquanto o JK estava ali fazendo os investimentos nas áreas que ele considerava prioritárias, deixou as áreas de interesse, ficou de lado outras áreas de interesse, né, como principalmente aí saúde e educação, fazendo aí crescer, né, os contrastes sociais, né, as desigualdades sociais. Então é isso, meu gente. Olha aí que questõezinhas super bacana que nós resolvemos hoje. Então, fica aí ligado no canal do Professor Jefferson, que eu tenho certeza que você vai desenrolar na disciplina de História. Valeu! Smoke weed every day.